Começando o programa Pro Styles, muito bem-vindos, galera. Estamos aqui nos estúdios da TV Grande ABC, pelo canal 3 da NET e pela rede NGT 48 Digital para todo esse Brasilzão. Muito obrigado sempre por acompanhar o nosso programa, show de bola. E a gente tem a assinatura desse programa da Estilos. A Estilos, uma loja pioneira de surf e skate do ABC, que está aqui em São Caetano do Sul, aqui no Parque Shopping São Caetano, loja 2084. Estamos lá para atender vocês e sempre trazer uma entrevista diferente aqui do nosso universo, do nosso mundo, tá? Hoje é uma entrevista diferente, um pouquinho diferente, porque nós vamos abordar um tema muito legal de uma empresa que começou trazendo o espírito do surf para o asfalto e hoje está abordando o assunto super relevante, que é mobilidade urbana e tudo. Então assistam esse vídeo aí para conhecer um pouquinho lá do início dessa empresa e a gente já volta na sequência com o meu amigo aqui para essa entrevista. A twist of the knob always adjusts the sound perfectly to your ears. Entendi. Conseguiram fazer você, subir num skate, cara. É só quando não tem onda, a gente vem aqui e pega. Isso aqui lembra muito os movimentos do surf, né, cara? Grande Ricardo, muito obrigado aí por ter vindo aqui contar essa sua história de vocês aqui. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer, viu? Que legal, cara. Me fala uma coisa, a Dropboards, ela iniciou como e conta um pouquinho dessa história de vocês aí que você está me falando, que começou lá fora, né, cara? Pois é, tem as cenas aí de San Diego, a gente começou meio que sem querer, né? Conhecemos o Carveboard, que é esse skate que simula o surf no asfalto. E aí trouxemos para aqui para o Brasil para se divertir com ele. Muita gente queria saber o que era, onde vendia, não sei o quê. E como não vendia no Brasil, surgiu a ideia de produzir no Brasil. Foi quando a gente conheceu uma terceira pessoa, eu e o sócio da empresa, conhecemos uma terceira pessoa que é o engenheiro da parada. E falou, cara, é possível a gente desenvolver no Brasil. E aí a gente começou isso daí em 2003. E foi quando logo a gente já começou a distribuir em surf shops e começou a ter uma distribuição já assim, mais nível nacional. Sim. Então passando umas fotos aí da produção aí, cara. E essa foi a produção para Gatorade. Foram 1000 carveboards no ano de 2005, se eu não me engano. Que foi a marca que deu a oportunidade de dar um grande impulsionamento para a empresa. Porque todos os anos eles compravam grandes quantidades e queriam sempre coisa nova. Então eles meio que forçaram a gente a estar sempre trazendo coisa nova, desenvolvendo coisa nova. E aí a gente fez skate, kart, tudo quanto é tipo de skate que você imaginar, mountain board, freeboard, skates que pouca gente conhece no Brasil, mas a gente foi trazendo, desenvolvendo. E foi o que eu acho que a combinação das duas coisas que nos deu um grande impulsionamento aí no mercado foi essa marca que sempre querendo levar esses produtos em grandes volumes, né, para o mercado, e a mídia sempre expondo o produto por ser uma coisa diferente, né, o surf no asfalto, né? Exato.
Mas assim, aparece ali o pessoal andando, cara, e eu lembro que teve campeonato aqui na nossa região, teve alguns eventos, e vocês foram para mídia geral com o Carvin, cara. Os campeonatos eram bastante relevantes, mas tinha um evento que a gente chamava de Carvin Day, que o Carvin Day não era um formato de campeonato, era um formato freestyle, que as pessoas passavam um dia numa ladeira inusitada, sempre um lugar diferente. Por exemplo, o primeiro foi na rodovia do Imigrantes, nos túneis, tinha acabado de inaugurar, e aí teve cobertura do Esporte Espetacular. Olha que legal, cara. E teve um outro muito inusitado também, que a gente fez no Pico do Jaraguá, à noite, a gente ia com um capacete com uma lanterna, foi até o pessoal do Sport TV cobrir, com o André Hernan e tal. Então sempre num lugar diferente, com cobertura de grandes mídias. Sim. E aí o esporte acabou ganhando uma relevância, né? Isso foi o que a gente chama da nossa primeira fase, de 2003 a 2008, aí os primeiros 5 anos. Né? E aí depois foi essa fase desse vídeo, inclusive, que é a motorização, né, cara? Motorização. Conta esse processo aí, como que foi para esse outro caminho aí que é... Aí por volta de 2008, 2009, a gente começou a focar nos produtos motorizados, né? A gente começou com o skate, o elétrico, a gasolina, depois patinete. Foi a primeira marca a trazer patinete elétrico para o Brasil. E desde então foi o principal produto da marca, já há 10 anos, né? E aí também de ciclo, triciclo, quadriciclo, bug, moto, até moto de 125 cilindradas, mas com os estilos retrô, a gente também desenvolveu, enfim, e essa foi a segunda grande fase da empresa, que a gente ficou uns 10 anos aí desenvolvendo vários itens, e foi quando a gente ganhou uma relevância maior no mercado, né, com uma penetração maior no varejo, e eu acho que a marca hoje ela é conhecida por essa linha de produtos, tanto pela diversidade, quanto também pelo pós-venda, que é uma coisa delicada desse segmento. Aliás, acho que é tudo, né, cara? O cara que faz um investimento num produto desse, não é primeiro que não é tão barato, né, cara? E assim, o cara quer ter segurança, cara, de comprar um negócio e saber onde vai resolver um negócio, onde se amanhã der um pepino, onde faz, né, cara? Depois, quando a gente entrou no mercado, logo em seguida começaram a surgir várias outras marcas, também com alguns produtos similares, mas a gente viu muitas marcas surgirem e desaparecerem justamente por pecarem nesse detalhe do pós-venda. Porque se você não tem uma peça de reposição, uma assistência técnica, você tem um voo de galinha, você surge e morre. Exatamente. É questão fundamental. Mas vocês sempre trouxeram tudo isso para o galpão que vocês tinham aqui em São Paulo, centralizava isso aí, já com uma rede de autorizadas pelo Brasil. Foi uma coisa pequenininha, mas chegou a um nível que até a gente vai abordar depois no segundo bloco. Mas já tinha uma certa experiência nisso? Com quem de vocês lá que já tinha esse domínio aí, já pensando nisso? Porque a gente que é do ramo de roupa, cara, não tem muito isso, né, cara? A nossa operação sempre foi importação e distribuição, né? A gente nunca teve loja, sempre importar e distribuir. Importação já é um processo, sim, que requer experiência. A gente não tinha experiência, a gente contratava uma assessoria e tal, e hoje a gente tem uma larga experiência com isso, que é realmente muito importante para quando você vai fazer essa operação, você ter experiência com importação, porque é um negócio que as pessoas não imaginam, mas dá bastante trabalho. E na questão da distribuição, a gente também não tinha experiência com isso, tá? A gente foi, aos poucos, até meio sem querer, foi crescendo. Mas nesse processo de motorização, como a gente tinha entre os sócios um engenheiro, não foi um processo difícil de introduzir na linha de produtos, eu acho que foi até bem tranquilo assim. A gente lembra que, até uma brincadeira interna lá, quando veio o primeiro lote de skate motorizado, nossa, mas tinha um monte de problema para resolver, o negócio veio assim, e o diretor da área técnica lá, ele tirou de letra, resolveu tudo tranquilamente. Você estava falando de dar um problema numa bola, problema não sei o que, cara, imagina, né? Tudo dava problema, então aí estamos vendo as cenas do começo, a gente fazia as pranchas, invernizava, prensava, fazia tudo, mas o começo era difícil, a parte técnica
é difícil de acertar, mas graças a esse sócio aí da engenheiro, a gente conseguiu tirar de letra essa... Que não é mais do que a obrigação da gente, mas tem muita gente que não dá atenção a isso, né, cara? Muito fabricante aí não dá atenção a isso. Eu acho que o grande diferencial de vocês, além de ter um produto de primeira, cara, é exatamente dar esse suporte para todo mundo. Assim, é um caso até que aconteceu com a Stylus. Na época que deu o estouro do hoverboard, cara, todo mundo queria o hoverboard. Eu lembro de um Natal que, assim, toda hora alguém entrava e perguntava. E tinha muita oferta de hoverboard. Só que a gente ficava com receio. E ainda bem que fizemos isso, porque eu acho que vocês demoraram um pouquinho para entrar exatamente porque queriam ter a qualidade. Depois a gente viu várias cenas aí de equipamento pegando fogo, explodindo, né? Vários problemas. Ricardo, até para a gente já adiantar um pouquinho, cara, porque assim, a gente tem a cereja do bolo aqui na frente, né, cara? Esse negócio de mobilidade urbana, explica um pouquinho para nós, que é um assunto hoje que está muito aí na mídia, todo mundo falando, dessa forma de se circular pelas cidades. Conta aí para nós. Uma coisa que acho que é um fato, ninguém mais contesta, ninguém mais duvida, é que o futuro é a mobilidade elétrica, né? Há um passado recente, a mobilidade elétrica ela ainda era muito cara, as baterias eram caras, o tempo de recarga é longo, os motores eram muito grandes, os veículos pesados, e isso de uns 5 anos para cá vem mudando numa velocidade impressionante, assim como os projetos de patinetes vêm evoluindo muito rapidamente. A gente foi o primeiro a trazer esse tipo de patinete portátil também, há 3 anos atrás. Hoje são projetos completamente diferentes, né? E de forma que eles estão cada vez mais leves, potentes, portáteis, e que você pode levar dentro do metrô, do ônibus, fazer o transporte intermodal. Então você pode ir da sua casa ao trabalho, não importa a distância, pode ser 20 km de distância, você pode ir com ele num trecho de carro, outro trecho de ônibus, de metrô. Então tem facilitado a vida das pessoas e principalmente tem cortado o custo, né? Algumas pessoas vão perguntar, poxa, mas quanto custa o patinete? O suficiente para você cortar seu custo. Não importa o perfil, o seu perfil. Se você vai de carro, você vai cortar R$500 por mês com combustível e estacionamento. Se você vai de ônibus, você também vai economizar provavelmente com um trecho, uma passagem a menos, ou com tempo no interligação entre os modais. Então veio para facilitar a vida das pessoas, com certeza. E essa explosão que teve no mercado aí, por exemplo, desses patinetes que a gente encontra espalhados pela cidade aí, que inclusive muita gente critica isso e tudo, né, cara? Essa é uma tendência mundial que está espalhando rapidamente, né? São as empresas por aplicativo, que eles exploram o mercado de micromobilidade, que é o deslocamento até 10 quilômetros. Então, estou no trabalho, eu preciso ir numa reunião ou ir almoçar, eu pego o patinete que está ali na frente do escritório e vou até lá, destravo com o aplicativo e pago o cartão de crédito, você vai gastar numa viagem R$10. Né? Não é um serviço muito barato, mas no Brasil isso é justificável, o alto custo, por causa dos impostos de importação e também porque os veículos ainda não eram adequados para esse modelo, que é muito intenso, o patinete é utilizado o tempo todo, então precisam ser patinetes mais robustos e isso está mudando agora também. E o governo, como que ele age? Mas assim, a gente vai voltar nisso aí, depois no próximo bloco, no nosso segundo bloco, a gente vai voltar e falar um pouquinho sobre o equipamento. Então nossos intervalos aí, a gente já volta na sequência. Estamos de volta com o programa Pro Styles, com uma entrevista super bacana, esclarecedora aqui do Ricardo, meu camarada, diretor de marketing da Dropboards. Bem, gente, repetindo novamente, a assinatura do programa Pro Styles é da Stylus. Stylus, loja super tradicional, tá aí, Legendary Store, uma loja de 37 anos de mercado, vai entrar umas fotos aí também da gente lá. Seguinte, nós estamos dando uma renovada no nosso site, mas nas nossas redes sociais, entre lá no nosso Instagram. O Instagram da Stylus está lá sempre atualizado. Nós temos o nosso WhatsApp lá também, para vocês entrarem em contato. Nossa equipe está super lá, de boa, com muita vontade para poder atendê-los, tá?
E também temos a novidade agora, que é a camiseta oficial do programa ProStyles. Então, a camiseta que, se vocês quiserem, está com exclusividade na nossa loja, e também vocês entrando em contato através do nosso Instagram, no direct lá, a gente manda para vocês. R$ 69,90, pressão, com a melhor malha de mercado. Eu desafio alguém ter uma malha melhor que essa, hein? Não é papo de vendedor, não. E é isso então, pessoal. Eu acho que vai passar umas imagens aí da loja, se for possível, mas enquanto isso a gente já volta aqui também com o Ricardo, e eu vou chamar um vídeo depois, logo na sequência, que a produção, eu vou falando aqui, adiantando as coisas, mas logo na sequência vai vir um filme aí esclarecedor desse equipamento muito bacana, que é o patinete. Acompanhem a gente aí. E aí, Ricardo, vamos explicar um pouquinho isso aí. A gente tá vendendo bem, cara. Esse é o patinete elétrico Gol. Tem 2 modelos, o Gol 8 e o Gol 10, e são os primeiros modelos fabricados no Brasil. Começamos a produção na Polo Industrial de Manaus no mês passado, fresquinho, acabou de sair do forno, né? E é um motivo de muito orgulho para a gente, porque fomos a primeira marca a trazer o patinete elétrico. Investimos durante 10 anos no desenvolvimento dessa linha, e agora, com essa primeira produção nacional, a gente espera que o produto possa finalmente ser popularizado. Porque você sabe, Virginia, a grande dificuldade, as pessoas não fazem ideia disso, mas a grande dificuldade do importador é a carga tributária. Um patinete elétrico paga 110% de imposto. Então, a cada $100 do custo do produto, você paga mais 110 de imposto. Caramba! Isso só na entrada. Depois, quando você vende para o revendedor, para o distribuidor e lá para o consumidor, vai ainda mais imposto sobre imposto. Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Poxa, como é que chega um produto a R$5 mil, R$6 mil lá na ponta? Então, tem alguém ganhando muito dinheiro, e não é. Quem está ganhando muito dinheiro é o sócio majoritário, que se chama governo, né? Exato. E com essa nova planta em Manaus, que tem umas fotos entrando aí, inclusive. A gente consegue reduzir consideravelmente a carga tributária e repassar para o preço uma redução de 30% no preço. Então, a gente consegue trazer para o mercado um produto de alta qualidade por um preço bem acessível. A gente teve uma redução de balcão, cara, de R$1.000. De R$1.000, exatamente, que é uma diferença bastante relevante, né? Hoje vocês são uma montadora aqui no Brasil, é isso? Isso, primeira montadora de patinete elétrico do Brasil. E temos projeto também para ser a primeira montadora de scooters elétricas. Já temos uma conversa aí adiantada, o projeto já está aprovado com a Suframa lá em Manaus. E agora estamos arquitetando isso daí, quem sabe a gente vem com novidade até o fim do ano. Cara, vocês lançam novidades sempre, isso é uma coisa, isso é certeza. Desde que a gente começou a trabalhar com vocês, cara, sempre vai ter alguma coisa que está na frente. Mas isso é por causa das viagens que vocês têm, os contatos que vocês têm. Vocês estão fora do Brasil o tempo inteiro. Nessa fase que a gente começou a trabalhar com veículos motorizados, a gente começou a ir para a Ásia todos os anos. Então é uma imersão de Ásia. Você tem que abraçar a cultura, ir para tudo quanto é fábrica, os fim de mundo, e não pode chorar, tem que ir, que é difícil. Só não come morcego com os caras. Olha, que se servirem, você sabe que não pode recusar, né? Que é meio que uma desfeita. Então, eu já comi de tudo, eu costumo nem perguntar o que né? Para não ter problema com isso. Já pensou, cara?
Não, é verdade, é cultural esse papo, cara. Se o cara oferece, você não pode recusar. Você vai nas fábricas, por exemplo, você está com pressa, porque tudo é longe, então você leva muito tempo de deslocamento e tal. Então, muitas vezes você está com uma certa pressa, você quer ir ali, já precisa ir para outro lugar, né? E o cara, não, existe um ritual, você não pode estar com pressa. Você vai sentar, tomar um chá, não sei o que tal, aí depois ainda vai sair para jantar com o presidente da empresa tal. E aí ele chama aquele banquete, vê um monte de coisa, vê umas coisas que se mexem, tem de tudo. Ai, cara. Então, e tem que ir, cara. E vai embora, né, cara? E aí é onde são os contatos que vão acontecendo, vocês também levam certas coisas para os caras também, tem essa. Né? Por exemplo, patinete elétrico, existem 5 grandes fábricas lá, a gente dificilmente trabalha com fábricas de médio, pequeno porte, porque, enfim, acaba dando mais trabalho depois. No caso do patinete são 5, mas depois a gente tem uma linha muito grande de produtos motorizados, para cada um deles tem mais outros 5. Então, cara, como as distâncias lá são muito grandes, você tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, cara, ir de um em um ali, conversar, trabalhar, desenvolver, dá bastante trabalho para chegar num produto de qualidade, é um trabalho, porque não adianta você pegar a peça de prateleira lá, a coisa precisa ser adaptada para o mercado brasileiro. Exato. Cara, um segredo de todos esses equipamentos elétricos é a bateria, cara. Assim, esse próprio fabricante tem ou também já é uma outra coisa que você tem que estudar para trazer? E o segredo disso aí? Porque a gente já viu várias tretas aí acontecendo com baterias, né? Até a gente vê até de celular mesmo. Esse cuidado é muito especial. Conta um pouco para nós aí. Bateria, existem 2 grandes fabricantes mundiais, que é a LG e a Samsung. Né? Agora as baterias chinesas também são boas. Antigamente tinha aquele problema que pegava fogo e tal, mas também são muito boas. Já há alguns anos elas têm qualidade, embora a gente ainda não trabalhe, porque o mercado aqui brasileiro ainda não confia, precisa ter a marca. Mas o que eu costumo dizer é que o problema na China, eu acho que a China é uma palavra um pouco pejorativa aqui no Brasil para falar, é chinês. Sim. E o problema não é que falta qualidade. Os caras tá indo chinês para a Lua agora. Os caras estão dominando a tecnologia de tudo. A segunda maior potência do mundo. Exatamente. Poder, né, cara? Então qualidade tem. O que eu acho que às vezes falta para eles é padrão. Né? Então, às vezes, eles montam com o rolamento de marca X, depois com de marca Y. E essa variação que acaba podendo dar problema. Então, isso é uma coisa que a gente define como nosso padrão de qualidade, que é definir todas as peças, catalogar elas com marca, descrição, Perfeito. Modelo e tal, para que haja um padrão no nosso produto. Exato. Você estava numa feira americana outro dia, você até mandou umas fotos para mim no WhatsApp também, cara, que também os caras estão... Por isso que você tem que estar sintonizando. Você está lançando novidade aí, né, cara? Porque vem cada coisa, hein, bicho? Desses 5 grandes fabricantes que eu te disse é a Segway. Que, na verdade, a Segway é uma marca americana, muito conhecida, mas ela foi adquirida pela Ninebot, que é uma chinesa, há 5 anos, que é uma empresa que a gente trabalha desde que existe, a Ninebot. Então, a gente tem uma parceria muito de longa data com o Ninebot Segway, e por isso que a gente estava também nessa feira lá de Las Vegas, que é a feira de tecnologia maior do mundo. Eles estavam lá lançando justamente as scooters elétricas, que é um mercado que a gente está entrando aí. Sim. Me fala uma coisa, até voltando para aquela parte do governo, cara, como que está sendo esse posicionamento deles perante ao brinquedo, que hoje já não é mais brinquedo, né? Cara? Todo mundo lembra, acho que marcou muito aquela cena da Prefeitura de São Paulo recolhendo os patinetes elétricos e praticamente tacando no lixo, né? Uma coisa bizarra, desagradável, acho que para quem é do mercado dói ver aquilo, porque a gente ir na contramão da tendência mundial, né? E o que eu tenho a dizer como um fabricante, um fornecedor do mercado, é que justamente essas operadoras de patinete elétrico e os fabricantes e fornecedores como a gente têm o maior interesse que isso seja regulamentado, justamente para não ter esse tipo de intervenção governamental, do nada muda governo, alguém que quer aparecer, um populista ou sei lá o quê, e sai catando, inventa regra que não é impossível de ser cumprida.
e sai catando patinete e tacando no lixo. Então, o que a gente quer é que seja regulamentado. Existe a Associação Brasileira de Veículos Elétricos que está trabalhando para isso em Brasília, regulamentando que tipo de veículo, aonde pode andar, em ciclovia qual velocidade, se pode andar na calçada ou não, em qual via, qual velocidade um patinete pode andar em que tipo de via. Então, são alguns detalhes que precisa ser conversado com a sociedade e definido pelo bem até da própria população, porque quando você recolhe os patinetes e tira esse serviço, tem gente que já vendeu o carro contando com aquele serviço. Exato. Então, você está prejudicando a própria população fazendo essa intervenção, né? Muito esclarecedor isso também, muito importante. Bem, Ricardo, eu só tenho que agradecer, cara, a oportunidade aí de você vir aqui no nosso programa contar um pouquinho isso e da gente sempre continuar fazendo negócio lá. Procurem a Estilo sempre lá para comprar os produtos da Dop Boards. Cara, muito obrigado, de verdade. Sucesso para vocês aí, para nós também, né, cara? E muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço as décadas de parceria com vocês e um prazer estar aqui. É isso aí. Valeu. Galera, forte abraço aí para vocês, tudo de bom. Fique com Deus.